Sejam bem-vindos nesta manhã à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Subimos mesmo para lhe adorar. Pega já a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Volta para o capítulo 6 e vamos ler versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, porque os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas? Os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu lhe serei contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que eis o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Palavra do Senhor. Obrigada. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso tema, já estamos, hoje é dia que é 25, né? 25, glória a Deus, estamos quase no fim. O nosso tema do mês, nós temos sempre um tema do mês, tema do mês é primeiro Deus, primeiro Deus. Por que primeiro Deus? Porque nós não somos nada sem Deus. Por que primeiro Deus? Porque nós só somos através desse Deus. Por que primeiro Deus? Porque é Deus que nos protege, é Deus que nos criou, porque somos obras da mão de Deus, somos feitos por Ele. Por que primeiro Deus? Porque somos semelhantes a Deus, nos assemelhamos a Deus. Então, muitas razões para colocarmos Deus em primeiro lugar. Não somos ninguém sem Deus. Não perca este entendimento que nós não somos ninguém sem Deus. Então tudo que somos é dele e por ele.
É através dele que nós somos. É através dele que nós somos conhecidos. É através dele que somos abençoados. Então, primeiro Deus em nossas vidas. Primeiro Deus acima de todas as coisas. Quando isso não acontece, é um problema muito sério. Então, igrejas, você tem que ter Deus em primeiro lugar. Primeiro, acima de todas as coisas. De qualquer coisa. Acima do teu sucesso. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Já podemos aqui, através de algumas frases, entender por que Deus nas nossas vidas, não é? E por que pô-lo em primeiro lugar. É muito importante que nós reconhecemos Deus em todo o tempo. Ele está conosco em todo lugar. Ele está conosco quando estamos por cima, quando estamos por baixo, quando estamos de pé, quando estamos caídos, quando estamos curados, quando estamos abençoados, quando estamos doentes, quando estamos perdidos. Ele está conosco em todo momento. Razão pela qual eu e tu também devemos ter Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Não retira Deus. Amém? Porque é só através de Deus que você pode alcançar. Só através de Deus que você pode vencer. Nós só podemos vencer através dele. Por quê? Porque a força está nele. A força está nele. Ele é a luz para... Então, por isso é que nós viemos aqui hoje. Domingo, dia de descanso. Mas nós aproveitamos para adorar o nosso Deus, não é verdade? Amém. Para adorá-lo. Porque nós temos Ele em primeiro lugar. Então, Ele é o nosso juiz. E o tema de hoje nós vamos falar aqui do capítulo de Juízes 7 e o capítulo 6. Não vamos falar do 7 sem primeiro ir no 6. Para nós podermos entender o que é que Deus está falando no 7. No 6, no capítulo 6, Deus repreende o povo de Israel e entrega nas mãos dos medianitas. Os medianitas começam a castigar o povo de Deus, começa a ter o poder sobre o povo de Israel. Não vou dizer povo de Deus, mas povo de Israel. Amém? Durante 7 anos. Durante 7 anos, onde eles viram o poder ou a força que estava sobre os medianitas. E havia um homem que não conhecia Deus. Este homem, ele vivia de agricultura, vivia do campo. E era tempo da colheita, ele estava colhendo. E ele, um desses dias foi ao seu campo para colher o produto que ele tivera semeado. E a Bíblia diz que ele se encontra com Deus. Deus encontra-se com ele. E Deus fala para ele: graciado és tu. Deus é contigo. Deus diz: Deus é contigo. Deus falou para ele: Deus é contigo. E ele, ver o problema que eles têm passado, as lutas, as guerras, e ele disse para Deus: se Deus é conosco, esse sofrimento, talvez você tenha feito nas suas orações: Senhor, eu ouço que tu és abençoador, que tu abençoas, que tu curas, que tu saras. E Gedeão também disse que ouvi falar de si através dos nossos pais, que tu és um Deus. Através dos nossos pais nós ouvimos falar da tua grandeza, do teu poder. Mas por que eu não vejo? Nós não vimos isso. Aonde está esse Deus que não nos tira?
deste sofrimento. Mas na verdade Deus foi ali, era para mudar a história. Às vezes o problema nos cobre de tal maneira, nos cega de tal maneira, que não ouvimos a voz de Deus. E estava a acontecer com Gedeão. Por causa de tanto sofrimento, de tanto problema. Quando chegou o momento de mudar a sua história, Gedeão não acreditou. Gedeão começou a se justificar. Eu sou de uma pessoa, de uma família pobre. Eu sou pequenininho. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou uma gota no oceano. Quem sou eu para fazer o que Deus está a falar para mim? Quem sou eu? Eu não consigo. Ele começou a se justificar. E Deus começou a falar para ele até que ele pudesse entender. Mas mesmo assim, com todos os sinais, ele não entendia. Porque o medo lhe cobria. Porque o medo lhe cercou. O medo é a chave da derrota na vida do ser humano. E o que é que nos leva a temer? O que é que nos leva a temer? É aquilo que nós vivenciamos. É os factos, é a realidade. E a realidade não é a verdade, amados. Realidade é algo que está a acontecer no momento. É o que os teus olhos estão a ver. Os nossos olhos são limitados. Mas Deus estava a falar para ele naquele momento a verdade. E ele não creu na verdade. Ele teve medo. Deus falava, ele duvidava. Deus falava, ele pedia prova. Meu Deus, que prova mais se é Deus a falar com ele? Só que Deus nunca desiste por causa da tua atitude ou da minha atitude. Quando Deus tem um propósito para fazer, Ele faz naquele momento. Querendo ou não querendo, Ele faz naquele momento. Ele se minimizou. Ele não acreditou que agindo Deus na vida dele, tudo poderia acontecer num abrir e fechar de olho. Ele se minimizou porque ele vivia debaixo do jugo, debaixo dos sofrimentos dos medianitas. Ele não sabia que Deus fez isso. E Deus estava a fazer isso para que Israel não pudesse se gloriar. Para que Israel não pudesse imaginar que tudo de bom que pode acontecer é por ele. Não, mas que pudesse ter conhecimento que é por causa da mão de Deus na vida dos... Por quê? Porque eles eram potencial. Porque eles tinham todo o controle. Porque eles tinham todo o conhecimento. E dificilmente poderiam entender a mão de Deus. Ou o agir de Deus. Deus faz confundir. Deus complica para descomplicar. Deus foi pegar a um homem que não conhecia Deus. E Deus fez-lhe conhecer. E Deus fez-lhe conhecer de uma forma extraordinária. Para que todos pudessem saber que quando Deus está agindo, ninguém consegue contrariar a vontade de Deus. E Deus manda ele, porque Deus quis provar que ele é Deus. E quem prova que Deus é Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus acima de todas as coisas. Deus manda e diz: vais para livrar o meu povo. Eu vou te dar os medianitas nas tuas mãos. Deus está a falar para um homem sem ninguém. Deus está a falar para quem não tem conhecimento. Deus está a falar para quem não é eloquente. Deus está a falar para quem não conhece oratória. Deus está a falar para um sem ninguém à esquerda. Deus está a dizer: eu vou te dar os poderosos em tuas mãos. Não é com as tuas palavras, não é com as tuas sabedorias, não é com teu conhecimento que as coisas de Deus vêm acontecer. É com o conhecimento e a vontade dele na sua vida que as coisas vêm acontecer. Não subestima
Não subestima ninguém. Eu disse sexta-feira na reunião dos obreiros: você prefere oração ou você prefere o coração? E aí a gente fica a pensar, porque a pregação é algo que nós viemos ouvir. Então muitos de nós ficamos a pensar que era o coração ou a pregação. Mas eu te digo, coração e não a pregação. Tem pregação de heresia. O coração é único, aleluia. E tem pregação verdadeira. O coração é único. Por isso é que Deus achou segundo o coração na vida de quem? De Davi. É através do coração. Então não subestima. Por não saber, por não conhecer. Deus pode usar quem sabe e pode usar quem não sabe. E temos aqui a palavra de Deus no livro de Juízes. Deus usou, fez um canal do homem que não sabia nada e reivindicou diante de Deus: eu não sou ninguém, porque ele sabia que ele não é ninguém. Ele sabia que ele não sabia nada. E Deus disse: ainda que você saber o que você sabe é para ti, não é para mim. Eu sou o teu Deus. Ele disse: esgraciado, Deus é contigo. Quando lhe disse Deus é contigo, eu estou contigo. Se eu estou contigo, quem será contra ti? Mas ele não entendeu, ele não compreendeu, porque ele vivia da realidade. E a realidade dele era que quem tem conhecimento humano é maior, é que pode, é que controla. E Deus queria mudar a história. Quando ele ouve e começa a entender, a Bíblia diz que ele tinha 32 homens para a guerra. 32 homens para a guerra. E Deus lhe ordena: dos 32 sai 10 homens. 32 menos 10 fica quanto? 22. 22 homens. Dos 22, Deus disse: esses 22 é demais, é muito. É muito. Como é possível eu costumo atacar um povo forte com poucos homens? E Deus diminui mais 22 diminui mais 29, não, mais 19, né? Mais 19,900. Fica 300, não é isso? Me ajuda a fazer as contas. De 22 menos 300. 22, de 22 menos 300 é 21. 22 mil menos 300 ficam 21.700, não é isso? 21.700. Deus tira os 21.700 e ficam 300 homens. Mas antes Deus manda fazer um teste. Desses 22.000 vai passar outra vez no filtro. Nesses 22 homens vão passar nos filtros. Aqueles que tiverem lamber a água com a língua como se fosse de cão, separa-os. Aqueles que tiverem de joelho, separa-os. E os que lamberam no rio a água com a língua como se fosse cão, está lá na Bíblia, você vai ler depois tudo, amém? Porque isso não é ensino, é pregação. Foram 300 que restaram. Passaram no filtro. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Dos 22, nem todos eram aprovados. Ficaram com medo, espírito de covardia. E ele primeiro disse: os medrosos é melhor recuar. Os medrosos não me seguem. Os medrosos voltam. E os medrosos voltaram. Voltaram os 10 medrosos, deixaram. Tem situação complicada que as pessoas te abandonam. Tem problema tão difícil que você passa os problemas. Nos problemas difíceis as pessoas te abandonam.
E aqueles medrosos desapareceram. Deixaram. E ficaram 22 mil homens que podiam ir com ele para a guerra. Quem não está a entender? Você não está a ler a Bíblia, né? 22 homens que podiam ir na guerra com ele. Porque Deus prometeu a Gedeão que ele desse os medianitas na sua mão. Os medianitas são homens fortes que escravizaram o povo de Israel durante 7 anos. E Deus quis tirar, Deus quis mostrar que quando ela chega, não há força do homem que se impõe. E só restaram 300 homens para combate. 300 homens para combate. Mas para ele entender, Deus lhe manda, como ele tinha muitas dúvidas, Deus manda-lhe para ir espiar, Deus manda-lhe para ir no campo do inimigo. E ele com medo, ele foi à noite, Gedeão foi à noite para espiar, porque ele não queria abraçar o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele não queria acreditar o que Deus queria fazer na vida daquele povo. Ele não estava a aceitar que a história vai mudar. É preciso você aceitar que a tua história vai mudar. É preciso você acreditar que se Deus é contigo. É preciso você ter a força que vem lá do interior. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Apesar das lutas que você passa, apesar das provações, mas creia no poder de Deus. Não permita que o problema te encubra até chegar à maneira de trazer os teus ouvidos entupidos para você não ouvir a voz de Deus. O medo encerrou os ouvidos daquele homem de Gedeão. O medo lhe cobriu e ele se enfraqueceu. Ele ouvia, mas não entendia a voz de Deus. Ele ouvia Deus falar, mas não entendia. Não acreditava. Por quê? Porque aquele homem não tinha fé. Ele não sabia o que é fé. Porque ele não era um homem de Deus. Mas Deus apareceu nele para te dizer que Deus usa quem Ele quer e onde Ele quer. Não é facto de você estar tão ligado a Deus que Deus não pode usar outras pessoas. O Israel, eles eram convencidos que eles dizem que são a menina do olho de Deus. E que ninguém mais tem o direito de falar com Deus senão eles. Mas Deus, para poder disciplinar e mostrar que Deus é Deus, Deus foi buscar um homem, coitadinho, um homem que nunca imaginou que Deus poderia lhe usar. Às vezes quando você pensa que Deus vai te usar, Deus não vai te usar. Até que você pensa que você não é nada diante de Deus para Deus poder te usar. Deus usou aquele homem, mas antes lhe manda porque ele estava a duvidar. Deus lhe manda, ele vai lá no campo dos medianitas à noite e espia, porque ele tinha medo, não foi de dia. E quando ele chega, encontra 2 dos medianitas a falar. Um estava a contar no outro: eu tive um sonho. Qual é o sonho que tiveste? O sonho que eu tive é que eu sonhei que um pão de cevada foi atiraram na tenda, a tenda onde eles viviam, e a tenda foi derrubada. E o outro que ouvia interpretou: este sonho significa que nós vamos perder no combate, que a batalha que nós teremos, nós vamos perder. Este pão de cevada é Gedeão. Este pão inválido. Vê como é que Deus faz. Ele trabalhava ali, colhia a cevada, ele recolhia o trigo para fazer o pão. E eles sonharam que um pão pequenininho, uma coisa pequenina, atirada na tenda, a tenda caiu. E Deus lhes deu o mesmo espírito de interpretação para interpretar. Ai, acabou. Nós vamos perder. E quem estava a ouvir quando eles estavam a falar? Quem estava a ouvir quando estavam a falar era Gedeão. Gedeão só ganhou coragem quando viu o inimigo a falar: vamos perder. Este pão é o Gedeão. Gedeão não acreditou, não ganhou força no que Deus disse. Deus lhe mandou para ouvir o inimigo falar. O inimigo já sabia: uau, esse Gedeão tão pequenino não é qualquer coisa, Deus está nele. Agora nós vamos perder. Nós vamos perder a batalha. Gedeão, quando ouviu isso, ganhou força, porque ouviu o inimigo falar.
E ele disse: e agora? Meu Deus já tivera me dito. Agora estou preparado para o combate. E ele tomou a posição para o combate. Amados, presta atenção. Nós temos medo de todos os inimigos, porque o inimigo não nos quer mal, não nos quer bem. Todo inimigo não quer bem de ninguém, porque quem quer bem de você não é inimigo, não se torna inimigo. Quem se torna inimigo não é amigo, é inimigo. Óbvio que nós temos que ter medo do inimigo. Mas por que ele ganhou força no inimigo? Porque, sabe por quê? Porque Deus faz complicar as coisas para depois descomplicar. Parecia que tudo estava complicado. Parecia que Deus queria que Gedeão pudesse morrer. Parecia que Deus não queria a vida de Gedeão. Mas não é isso. Eu quero te dizer nesta manhã: você que tem Deus, nem sempre que você tem Deus, Deus não permite que um inimigo esteja à frente de ti. Nem sempre que você adora a Deus, Deus retira todos os inimigos da tua presença. Há coisas que você, para ganhar, precisa ter o inimigo. Há coisas para você vencer, é através do inimigo. Caso Gedeão venceu. Gedeão acreditou, não venceu, acreditou que Deus estava a falar, porque ouviu na boca do inimigo. Às vezes que o inimigo que está ali para te destruir, Deus para te levantar, vai mexer no inimigo para te despertar. Aleluia. Vai mexer no inimigo, vai colocar o inimigo a ti. Não é Deus que vai colocar maldade no inimigo, mas o inimigo vai ficar presente frente de ti para usar todas as artimanhas para poder ser confundido pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Então você precisa ter a presença de Deus para poder analisar. Gedeão só aceitou o que Deus estava a falar porque ouviu o inimigo a falar. Há inimigo que te faz subir. Não estou entendendo. Vou repetir: há inimigo que te faz subir. Essa igreja é a igreja que entrou muitos feiticeiros. E quem está aqui sabe. É a igreja que oram muito contrário. E quem está aqui sabe. Feiticeiro entrou que voa. Feiticeiro que voa. Por isso é que essa igreja até hoje, você entra quando quer, não tem aí segurança. Porque metemos segurança humano. O segurança era voador. Segurança meia-noite voou. Você precisa entender o ministério. Se é ministério de restauração, feiticeiro tem que entrar, o torto tem que entrar, o bêbado tem que entrar, todo o mal tem que entrar para ser restaurado aqui no nome de Jesus Cristo. Feiticeiro entrou, feiticeiro voou. Eu costumo ouvir que feiticeiro voa. Eu costumo ouvir. Todos nós costumamos ouvir que o feiticeiro voa. Mas nem toda certeza que o feiticeiro voa. Mas eu tive a certeza aqui na casa do Senhor. Feiticeiro voou do primeiro andar, dali daquele lado do princípio, no primeiro andar. Aqui tem uma janela no corredor, saltou, foi. 3 horas, 4 horas, apareceu às 5 da manhã. Só que quando ele voou, Deus estava aqui, o Espírito Santo estava aqui. Antes dele voar, Deus providenciou, Deus posicionou, Deus colocou os seus filhos a interceder. Por isso é que o intercessor tem que ser aquele que está limpo de coração para a oração chegar diante de Deus. Uma semana antes, Deus revelou, mostrou e disse: fecham a igreja, fecharem a oração, entram em prontidão, entram em intercessão. Deus vence com poucos. E essa intercessão eram quantos? Eram 5. 5 meninos dormiram aqui. Durante 7 dias, cerramos a intercessão. No 8º dia aconteceu. Tudo estava fechado no mundo espiritual. Tudo estava selado no mundo espiritual. No 8º dia,
O segurança entra de serviço. À noite, ele começa a ruminar. Ruminar, quem rumina é boi, né? Mas é como se estivesse a ressonar. Os que estavam aqui subiram, olharam para ele. Ele sentado na cadeira de plástico com um chapéu, tapou. E como se estivesse a ressonar. Mas aquele tipo de ressonar é um tipo estranho. Os meninos ficaram assim a espiar. Gedeão foi espiar para ouvir quem? Gedeão foi espiar para ouvir quem? Para ouvir a conversa de quem? Dos medianitas, porque Deus o mandou. Os meninos subiram para espiar. Por quê? Porque Deus queria que ouvisse, porque que mandou interceder. O intercessor tem que receber orientação da parte de Deus. E quando eles ficaram ali para espiar, era para ver o cenário. Não subestima, pastora, porque você não conhece o Espírito que está sobre mim. Não subestima um irmão, porque você não conhece o Deus que está nele. Não subestima, você não sabe quem é que está com ele. Os medianitas subestimaram um fraco. Ele disse, eu sou de uma família pequena. Não subestima quem não tem família. Não subestima. Porque Deus tocou nele. E os irmãos estavam espiando para ver o cenário. Porque nós somos duvidosos. O moço voa. Velocidade dali até aqui. Isso é aberto. Desapareceu. Olhando. Não é ouvir, nem sonhar. Ver. O irmão desceu aqui e disse, eu nunca vi. Segurança foi aonde? Segurança morreu, vamos buscar lá embaixo, está aí embaixo. Todos a sair, pensar que ele caiu. Está onde segurança? Nunca, ninguém sabe. Segurança não está. Rodaram aquilo tudo. O prédio azul, vieram até aqui, segurança desapareceu. Às 5 da manhã, segurança está a entrar aqui, nas câmaras lentas. Nas câmaras lentas. E todos nós já estávamos ali. Os miúdos me ligaram, já cheguei às 5, estávamos ali preocupados. E ele, bom dia. E nós estamos falando, foi aonde? Me viram? Não falou nada. Não brinca, isso parece filme. Não é filme, é verdade. É verdade diante do altar. Não se prega mentira, se prega a verdade. Se prega a verdade. Só com o telefone, perdão, nós gravamos. Isso tinha que estar aqui para vocês verem. Conversar com ele, ele está dizendo, eu também não sei. Eu também não sei o que aconteceu. Agora imagina, ele é o trabalhador de uma empresa. Ele não é fixo daqui, nós contratamos uma empresa. A empresa tem aquele trabalhador bruxo. Imagina como ele está a apertar a empresa. Você está a lhe pagar e ele está a fechar a empresa. Porque o que ele fez aqui, com certeza ele também já fez nas outras empresas que ele fez a rodagem. Se Deus ali não agiu, Deus agiu aqui, porque aqui é a casa dele. E aquela empresa só foi livre por causa de Deus que estava aqui. Quando descobriu, teve que lhe liberar. Quantas pessoas estão como teu trabalhador e estão te apertar? Estão te apertar. Estão te bloquear. Está a te fechar. Porque você não tem olho espiritual. Porque Deus te deu olho físico e Ele está a aproveitar disso. Ei, deixa eu te dizer, ainda que você tiver olhos físicos, não tem olho espiritual. Se Deus é por ti, Deus velará por ti e Deus fará confundir em nome de Jesus. E você será livre em nome de Jesus. Você será liberto em nome de Jesus. Assim como o povo conseguiu tirar aquele homem, Gedeão conseguiu tirar os medianitas. Deus entregou a mão dos medianitas, entregou a mão a Gedeão, entregou os medianitas na mão do Gedeão. Deus pode entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Você precisa crer. Tem inimigo que vai, eu estava dizendo que tem inimigo que te faz subir, para você não ter medo. Para você não ter medo de saber o que é que Deus quer fazer através desse inimigo.
Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus? Agora tem inimigo que só tem que morrer. Isso é pesado. Deus não aceita tudo. Deus não aceitou que os medianitas oprimissem mais aquele povo. E Deus pegou em 300 homens. Por que os 300 homens venceram? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Porque foram canal do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só precisava de corpo para fazer as coisas acontecer. Só precisava de corpo e não precisava de quantidade, precisava de qualidade. E entre 32 mil homens encontrou 300 pessoas com qualidade. Primeiro, Deus disse, primeiro teste que você faz, diz: eu não quero aqui medroso. Não quero aqui medroso. E quem não tem medo é aquele que obedece. E você vai obedecer, morte. Deus está falando, morre, vai morrer. Jesus morreu porque obedeceu, porque não teve medo. Só que essa morte é uma morte que não é uma morte eterna. E nós, por causa do medo, vemos a morte eterna. A morte eterna não vai te salvar, aleluia. Não, você não está entendendo, tem que ficar concentrado. A morte física não vai te salvar. Às vezes tem que falar trocado para você ficar atento. Porque no livro do Salmo 122 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não é Salmo 122, é Salmo 91. Tem que ficar atento. Você não fica atento, quando sai lá fora te pergunta qual foi a pregação, também não se esquecia a pregação, porque você não ficou atento. Qual foi o tema? E falaram ainda de que eu só sei que a pastora nos fez rir. Fica atento nas palavras. Chega em casa, consulta. O que eu falei não está no Salmo 91. Não está no Salmo 122, está no Salmo 91, amém? Está no Salmo 91, fica atento. Vai em casa, medita no livro de Juízo. O que Deus está a falar, Ele pega no pequeno para fazer grande. Às vezes nós pensamos que o nosso conhecimento é suficiente para substituir o lugar de Deus. Às vezes nós pensamos, começando por mim mesmo, pastora, e o que eu faço é com revelação. Você às vezes diz, pastora é chata. Sim, Deus às vezes está dizendo não, mas eu com os meus olhos estou a ver, está bonito, tá? Mas Deus vai dizer, não está bonito para mim. Eu vejo no coração e eu pego no coração. Eu ajo segundo o coração e não segundo o exterior. E há contraditório. É isso que Deus faz. Quando você espera que Deus fala, você vai criar confusão. Mas é ali que você tem que dizer. É aí que você tem que conhecer. É aí que você tem que saber. É aí que você tem que fazer o que? A vontade do homem ou a vontade de Deus. Deus ordenou 300, venceram. Ele deixou o legado para que nós estejamos, Ele ordenou que nós se submetermos à palavra de Deus. Porque quando você se submete à palavra de Deus, não é a quantidade que faz as coisas acontecer, é a qualidade que faz as coisas acontecer. E a qualidade é submissão a Deus, aleluia. É submissão a submissão gera quê? Gera milagre. Gera milagre. Aquele homem, ele sabia que não é nada, falou diante de Deus que eu não sou nada. Ele diante de Deus não diz eu posso, ele disse que eu não posso. E Deus estava a dizer, você pode, você vai fazer, é você que eu quero. Mas o mundo é maior que eu, não é você. O mundo tem a família eloquente tem a família grande. É você sem família. Eu não tenho família. É você sem família. Eu não tenho dinheiro. É você sem dinheiro. Eu não tenho nada. É você sem nada.
Eu não vou, Senhor. Eu não vou, você vai. Eu não vou, você vai. Eu não vou porque eu não tenho nada. Você vai. Você não quer ir por quê? Você não quer ir por quê? Eu não quero ir porque os inimigos são mais fortes do que eu. Então vou pôr o inimigo a te valorizar. Vou pôr o inimigo a te valorizar. Vou pôr o inimigo a te valorizar. Deus colocou o inimigo a falar e ele ouvir. Vamos perder. Vamos perder. Gedeão vai ganhar. Gedeão que estava a fugir, o inimigo estava a ouvir. Dá para entender? Dá para entender? Você está fugindo do inimigo, porque o inimigo aparentemente tem mais força que tu, mas Deus está a dizer: eu estou em você, porque Deus lhe disse no princípio: Deus é contigo, homem valoroso. Quando ouvires essa voz, não para. Quando ouvir essa voz, não desista. Quando ouvir essa voz, não desista, vai à frente, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, e a vitória será tua em nome de... Temos que abaixar para que Deus possa crescer em nós. Gideão, as palavras dele foi de diminuir, ele se diminuiu mais. Quando nós não diminuímos, o ego vem sobre nós. Deus abate os soberbos. E Deus abateu o povo de Israel para não se gloriar. Deus abateu apenas com 300 homens. Eu quero te dizer, se Deus está contigo, mesmo você só pode vencer um batalhão. Mesmo você só pode confundir os inimigos. Os inimigos têm que se aglomerar para te atacar, mas Deus está contigo para te fazer vitorioso. Estamos aqui para lhe adorar, porque Ele nos ensina que Ele está conosco. Ele nos ensina que Ele anda conosco. Ele nos ensina, se nós ouvirmos a sua palavra e obedecemos a sua palavra, aplicar a sua palavra. Mas para Ele resolver o nosso problema, nós temos que obedecer a orientação dEle. Porque para Ele resolver o problema de Israel, para tirar aquele povo na mão dos medianitas, Ele teve que orientar. Ele estava aqui dizer: vai. Você quer ir com multidões, vai com multidões, mas eu não vou te deixar ir com multidões. Eu não vou te deixar ir com multidões. Para você para ter os medianitas nas tuas mãos, você não vai com essa multidão, porque não era da vontade de Deus. E a multidão ficou. Por que você está se apegar naquilo que não está dando? Por que você não ouve a voz de Deus? Você vem na igreja para orar, o demônio dizer: pai, aquele demônio, aquele demônio, aquele demônio. E você não está falando: pai, tu és santo, pai, tu és poderoso, pai, tu és grande, pai, tu és amigo, pai, tu combates por mim, pai, tu vês onde eu não consigo ver. Oração torta. Oração torta. Indiretamente você está dando energia ao Satanás. Não tema, ainda que uma pessoa te ameaça. Não tenha medo. Entra em desafio. Entra em desafio. E diz: Senhor, você tem que entrar no desafio quando você conhece o Deus que você serve. Entra no desafio quando você sabe o Deus que você serve. Não tema e diz: Senhor, eu sou tua. Eu sou teu. Eu sou o teu servo. Você fica a ouvir as coisas que te impedem de crescer. Você fica a ouvir as coisas que não te faz receber da parte de Deus. E Deus está a dizer: para eu te salvar. Deus nesta manhã está a dizer: para eu te salvar, não precisa da ajuda dos homens. Primeiro, a ajuda dele. Segundo, Ele envia os homens para te ajudar. Aleluia, aleluia. Porque Ele é a unidade do Espírito Santo. Seja Ele enviou só 300. 300 chega. 300. E a vitória foi dele. 300, para além da vitória, ensinou os que acharam que Deus não é tão poderoso. Ficaram a saber que Deus é poderoso. E nós temos vivenciado aqui
bruxos a entrarem aqui, feiticeiros a entrarem aqui. Quem consegue ver um bruxo entrar? Ninguém. Porque os nossos olhos são limitados. Mas o Espírito de Deus, Ele consegue detectar. Lembre-se que Deus consegue sondar os nossos corações. Ele sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso pensamento. Por que não entregar o teu coração a Deus? Feiticeiro usa qualquer pessoa, o demônio usa qualquer pessoa. Até pode usar o homem de Deus, quando você não está na direção de Deus. Ele usa qualquer pessoa. Por isso é que nós temos que ter cuidado. Por isso é que nós temos que ter cuidado. E quando Ele te usa, a soberba te sobe. Quando Ele te usa, você fica em cima. E Deus nos ensina a ficar aonde? Baixo, para que Ele apareça. Deus usa, o Satanás usa até crianças. Usa até crianças, jovens, adolescentes, para ser agentes. Aqui já entrou criança de 13 anos. Não é com o demônio, é potestade. Que não saiu com sai. Não saiu com sai. Saiu sentar, eu e ele falar a palavra. Agora, não é porque eu tenho poder, mas é porque Deus me usou naquele momento para que o poder que saísse da minha boca pudesse fazer confundir o poder que estava sobre aquele homem ou sobre aquela criança. Não brincam com Deus. Nós às vezes nos esquecemos das coisas que Deus faz. Quem viu aquela criança que está aqui, levanta a mão para não dizer que a pastora está mentindo. Está aqui as pessoas, aquele jovem de 13 anos. Bem inteligente. Satanás não usa os burros, Satanás usa os inteligentes. Satanás é inteligente e Deus é sábio. Deus é sábio. Deus é sábio para confundir a inteligência maquiavélica. Aquele moço veio, sentou comigo e me falou com autoridade. E nós, quando falamos a palavra de Deus, falamos sem autoridade. Ele olhou nos meus olhos e disse: pastora, preciso ter uma conversa contigo. Ei, olhei na criança, é muito para uma criança. Eu mesmo me perguntei muito, naquela atitude para aquela criança era muito. E eu comecei a rir, a falar com ele no nível de um adolescente, de uma criança. Mas ele sério. E eu disse: filho, fala. Pastora, convém que sentássemos. Você está brincando? Convém que sentássemos. Me ordenou. Eu disse: ok, filho. Pedi aqui as obreiras, traz só uma cadeira, puseram aqui 2 cadeiras, sentamos. Pastora, tem uma situação muito complicada. Muito complicado. Eu preciso da tua ajuda. Filho, fala, qual é a ajuda? Entrei numa encrenca que eu não estou a conseguir sair. Eu quero que a pastora me ajude. Eu pensei que ele é miúdo, está a falar, que vê no filme, que vê na televisão. E eu, mas o quê? O que é que foi? Pastor, eu estava a ver um filme, uma série na televisão. E aquela série não se vê na totalidade. Quando você vê, e eu entrei, já não tenho como sair. Agora sabe, pastora, estão me pedindo uma coisa que eu gosto. Eu disse: o que é que estão te pedindo? Para matar a minha mãe. Não posso. Minha mãe não posso matar. Vi que a coisa é séria, eu pensei que esse menino é maluco. E eu perguntei: viste com quem? Com a minha mãe. Está onde? Está ao fundo. A mãe estava lá no fundo. Afinal já andavam igrejas em igrejas. E em todas as igrejas fechavam. A mãe estava lá no fundo. Chamei a mãe. A mãe não está conseguindo se explicar. Só está falando: sim. Mas a pastora tem que me ajudar. Eu disse: ok. Vieste no lugar certo para te ajudar. Aceitares o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e serás salvo. Eu não quero Jesus. Pastora, no ano de 2021 vai aparecer uma nova marca de carro. Você vê a pessoa que está falando muito material. Um carro de X matrícula tal. Eu vou ter esse carro. Só estou a crescer até ter 21 anos, porque eu já tenho uma maçã no mundo espiritual. Igreja desperta, estou falando coisa séria, ouviram? E isso tudo está acontecendo para termos experiência daquilo que é a missão que Deus está nos dá.
Eu vou ter um carro, eu tenho segurança. Eu disse, mas eu não estou vendo segurança. Está no mundo espiritual. Eu disse, então eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Ele olhou para mim e disse, pastora, eu logo vou perguntar para ver se eles podem me liberar. Ele foi embora. Ele não parou. Ele vinha a todos os cultos. E a cada culto ele usava todas as crianças da idade dele. Gritavam tipo grilos aqui. Gritavam tipo grilo. E ele um dia sentou ao lado do meu irmão e disse, estou cheio de sono. Não leia essa Bíblia, leia a minha Bíblia. Ele veio. Quando ele vem e eu lhe chamo. Como é? Ele disse, pastora. Poxa, pastora, eu gosto de ti. Mas eles me mandaram te matar, porque me bateram bem. Eles me disseram, você não pode negociar. Vai lá matar aquela pessoa. Vai matar aquela senhora. E eu, quando eu estava a conversar com ele, ele fez assim na minha cabeça. Sai, deixa uma pastora. Deixa, eu gosto dela. E eu lhe disse, quem é que você está a ver? Os meus guardas. Eu disse, deixa os teus guardas, porque os teus guardas estão a ver os meus guardas. Não é para qualquer pessoa falar, cara, ele entrou aqui. Eu disse, os meus guardas, os teus estão a ver os meus guardas. Deixa, não se preocupa. Agora começou a guerra. Eu estava sob cobertura dos meus líderes. Eu vi que não estava no meu nível. Nos ligamos para a sede. O bispo José veio. Aqui, acabou o culto. No culto sai nada. Ele está assim, não sei o que é que estás a falar. Não sei do que é que estás a falar. O bispo José ficou nervoso, acabou o culto. Disse, todos os obreiros, ninguém vai. Ficamos aqui. Pusemos ela aqui. Sai aonde? Sai, ele cruzava assim. Nada, duro. O bispo disse, pastor, manda esse lá embaixo. Ele disse, eu não vou lá embaixo. Eu senti aqui, ela, não vou. Ele é filão. O demônio, ele não sai com a nossa sabedoria, ele sai com o poder da palavra de Deus. E ele começou a andar aqui quase 2 meses. Quase 2 meses. E eu não estava sozinho aqui, éramos 2 com o pastor. Não vou citar o nome. Ele chegou lá do Emílio e disse, pastor, eu quero falar contigo. Eu disse, ok, sentamos aqui, depois tinha a cadeira para o pastor. O pastor vem sentar, ele falou, você é dos meus. Você é dos meus, sai. Assim mesmo alto, você é dos meus. Quero falar com ela. Eu disse, por quê? Porque eu vejo uma luz em ti. Porque eles vão para roubar a luz. Eles vão para bloquear a luz. E eu lhe disse, você tem que respeitar aqui. Não falta respeito. Ele disse, não, pastor, eu estou falando, ele é dos meus. Ele sabe. Sabe quem pode ter envergonhar? O próprio Satanás. Quando você começa a falar, sai Satanás em frente do teu irmão. E ele sabe que você é dele, ele te faz envergonhar. Ele te faz envergonhar. E ali a coisa começou a piorar. Esse caso foi até do nível mais alto. O líder máximo veio também aqui. O profeta Antônio Calado também veio. Nada. Sentar agora com a palavra. Eu sentia fraqueza. Eu estava sentindo, em luta, batalha, eu estava sentindo fraqueza espiritual. Mas tem um dia que aqui do púlpito, eu lhe olhei ele sentado ali. O Espírito me tirou daqui, foi até lá para lhe falar nos ouvidos dele. Só ele que podia ouvir. Ou te convertes, ou sais, ou morres. Não brincas. Ele disse, pastora, eu não estou a entender. Entendeste? 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 Está dito. Entendeste? Está dito. Ponto final. Virei as costas, comecei a ministrar. Ele também assistiu mesmo até no fim. Domingo ele vem outra vez. Eu disse que estava dito. No meio do culto, todas as crianças da idade dele se levantaram, vieram aqui, começaram a lhe rasgar o corpo. Começaram a lhe puxar, começaram a lhe rasgar. Vocês não imaginam o que aconteceu aqui. Deus usou as crianças para lhe pôr fora, porque ele estava a levar as crianças no reino dele. Ele estava a levar as crianças para o reino dele. E eu lhe disse, ou convertes, ou sais, ou morres. Está aqui, viram? Até hoje. Eu não sei, depois, ainda 2 anos atrás, ele passava ali quando me viu sair fora, pastora! Pastora, paz!
Você precisa mostrar o que está dentro de você no inimigo. Você não precisa ter espírito de covardia. Você sabe que Deus que está em ti é poderoso para fazer neutralizar. Por isso, você precisa saber onde você colocou a planta dos teus pés. Espírito da verdade e restauração. Ou te restaura ou te destrói. Porque é o Espírito que restaura. É o Espírito Santo que restaura. Pedimos o Espírito da verdade. Porque você é imagem de Cristo. Satanás não tem poder de te fazer de refém. Então aceita a palavra de Deus. Para as coisas acontecer. Nós vamos na igreja é para ouvir Deus. Aqui não é anfitrião ou... não é cine. Se é cine é de Cristo. Você tem que sair aqui cheio. Quem te tocar não vai te tocar, vai tocar a Deus. Aleluia. Quem te mexer não vai te mexer, vai mexer a Deus. Aleluia. Você tem que estar seguro que aquele que está em ti tem os olhos. Aquele que está em ti não pescaneja. Aquele que está em ti não bule os olhos. Aquele que está em ti, ele vigia. Ele controla, ele sabe tudo. Ele conhece os teus passos. Ele sabe o teu pensamento. Você tem que depositar a confiança em Deus. Se você está passando na peleja, confia que Ele sabe da peleja. Se você está passando num momento difícil, confia que Deus sabe. Deus sabe que tu estás a sofrer. Deus sabe que você precisa. Não negocia. Não negocia. Ontem eu falei aqui sexta-feira no Sobreio. Líder que é líder tem que ser forte, não pode ser fraco. O co-líder não pode ter o poder sobre o líder. E eu chamei, o casal vem aqui. Fica aí à frente do teu marido. Não, fica ali do lado do teu marido. Teu marido está a te falar que vamos aqui. Você vira ali. Vira, você não está a entender. Vai ali. E você lhe puxa. Não, começa, anda devagar. Começa a lhe puxar, volta. Volta devagar. Ela está aí sempre. Volta, mas está a te levar, vai. Volta, mas está a te levar, vai. Fraco. Fraco. Não tens autoridade. Se você é líder e você está dizendo que vamos aqui, ela está a ir ali, você tem que falar com a voz aqui. É aqui. Não é não. Não vai. É aqui. Fraco. 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 Deus falou para Gedeão: eu só quero 300 homens. 332. Eu só quero 322. Eu só quero 300. Você vai com os 300. Vais vencer com os 300. Por que você está metendo lixo se ela não quer os 22? Ele mandou os 300 porque são os 300 fiéis, os 300 destemidos, os 300 que ouvem e obedecem. Não é o que você quer fazer, não é o que você quer fazer, é o que Ele está a dizer para você fazer. E os líderes do Mever, com o líder não pode te mandar. Não pode te. Não é ser soberbo, não pode. Você também tem que ser mais humilde, saber ouvir. Mas não pode. Falar é do diabo. Quando isso acontece é do diabo. É desorganização. O diabo é desorganizado. Obrigado, casal abençoado. Que Deus vos abençoe. Por quê? Porque Deus escolheu esses 300. Vai estar ir. Atravessa, está a ver o perigo, está a atravessar. Não, eu não posso ir porque vou cair. Eu não posso ir, senão vou morrer. Você está a atrapalhar o trabalho de Deus. Você não confia em Deus. Você duvida da palavra de Deus. Você duvida da palavra de Deus. Vou te dar a vitória com 300. Ele foi, ganhou. Teve vitória ou não teve vitória? E agora me diz um povo forte. Um povo forte nos olhos naturais. É possível ganhar
com 300 homens? Nós, Angola teve guerra durante 40 anos. Ganhamos com 300 homens. Quantos passaram? Quantos caíram? Quantos foram? Sempre mais persistir. 300 homens. E logo no primeiro ataque você cai. Mas Deus fortaleceu. Eu estou a dizer que Deus vai te fortalecer no momento difícil. Eu estou a dizer que Deus está a te fortalecer no tempo da tempestade. Eu estou a dizer que Deus está contigo. O selo que está em ti é de vitória. Tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Vais passar no ataque, mas tenha bom ânimo. Terá adversidade, mas tenha bom ânimo. Eu falei um pouco do meu chamado, eu falei um pouco da minha missão sexta-feira, para não me confundirem. Porque nós temos que ser simples. Nós temos que ser simples. Você não é preciso falar, Deus me usou. Mas quando é necessário, nós temos que falar. Falei um pouco. Tem quem chama Deus e tem quem Deus lhe chama. E quem Deus te chama, você paga um preço muito caro para ouvir e ser orientado. Slogan da igreja: para sermos orientados. Sabe por que Ele te chama? Com um propósito, para apacentar as ovelhas dele. As ovelhas não são tuas. As ovelhas são do Senhor. O rebanho é do Senhor. E Ele te chama para te ordenar, para te capacitar de como deves apacentar as ovelhas do Senhor. Amém? De como devemos apacentar as ovelhas do Senhor. E quando Ele te chama, te prepara para não fazer a tua vontade. Porque aqui no púlpito, aqui tem ilusão. Aqui tem ilusão. Aqui tem vaidade. Aqui tem o nosso fazer o que eu quero. Aqui nos faz esquecer quem nos colocou aqui. Precisamos ser treinados primeiro para não perder aquilo que nós aprendemos. Aqui te faz ser dono da igreja. Você vira dono da igreja. E Ele nos ensina aqui a aprender para se humilhar. Aqui aprender para atender as ovelhas. Meia-noite as pessoas me telefonam. Eu não durmo, meus olhos estão a ver com a cara cansada. Porque eu não durmo a atender. Não é só aqui, eu não durmo a atender. Eu não durmo a fazer a obra de Deus. Fruto da preparação. Da preparação. Tem pessoas que só querem ser pastor. Quando ficar aqui não vai aguentar. Tem que receber bagagem para aguentar aqui. Aqui tem os que te querem. Aqui tem os que não te querem. Aqui tem os que te obedecem. Aqui tem os que não te obedecem. E você tem que ter um nível de gerir. Porque você sabe quem te instruiu. Te instruiu que suportai uns. Amai-vos uns a... É que Ele nos ensina para você mesmo amar aquele que você na carne fala: ih, Senhor, se não fosse tu, eu lhe apertava no pescoço. Mas quando você sabe que isso tem dono, você é mordomo. Você é simplesmente mordomo de Deus. Você é igual quem senta ali. Você tem que fazer. Por isso é que Ele nos chama. Está vendo o slogan? Veio na visão. Mas ainda assim fiquei como Gedeão. Eu falei: não, eu tenho que reunir os irmãos. Eu não posso só chegar, olha, o slogan é esse. Não, temos que sentar e cada um dar o seu ponto de vista para saber qual será o slogan da igreja. Cada irmão deu um, deu o outro. Deus atrapalhava tudo. Ficamos quase 3 meses numa coisa bem simples. Falei: não, alguma coisa está mal. Fui orar. Me trouxe o sonho que eu tive. A mão do céu, desceu a mão do céu para aqui. E ela estava nessa posição com uma Bíblia na mão. E essa Bíblia era dourada, o braço era de ouro. E eu já esqueci. Desci na carne e tive falando aos irmãos: vamos fazer. A carne contraria um pouco o espírito, irmão. A carne contraria. Eu já pus: não, vamos, qual é? Um traz uma pomba, outro traz um espírito, esse é o Espírito Santo, outro traz. Mas ele não aceitava. Tivemos que orar. Quando ele mostra novamente, te mostrei o que é.
a mão de ouro aberta com a Bíblia. É isso que ele queria, porque é a Bíblia que liberta, que restaura. E estás fora da tua vontade, porque ou você vai dar conta, ou não vai sair aqui logo. E nessa Bíblia, nessa noite, nesse dia, nessa visão, é que veio a água, o azeite e as velas. A água vinha eletricamente nas minhas mãos. Eu pegava, abria, branco como a neve, para limpar os nossos corações e nos purificar e santificar. O azeite, mais que aquele azeite extra virgem que eu vi no sonho. 12 velas, todas brancas desde a mesma medida, no mesmo tamanho, mesma espessura, branquinhas. As outras duas maiores, no mesmo tamanho. Comecei a orar, vela, Senhor. E ele diz, eu sou a luz. Jesus é a luz. Quando você acende a vela, sai a luz ou não sai? E era 12. Ele andou com os 12 quê? Essa é outra revelação. Então ele nos orienta quando ele nos chama. Não é você que vai fazer, porque os filhos são meus, as ovelhas são minhas. Você vai fazer que eu mando. Você vai tratar bem. Por isso é que você tem que ensinar. Eu fui mandado pelo meu Pai. Jesus disse, o Pai que está no céu. Eu dei outro dia, é no Deuteronômio, né? O meu Pai que me enviou, eu faço tudo que Ele me... Tudo que Ele mandou, Jesus disse, eu faço. E Deus ainda lhe disse, farás coisas maiores. E Ele disse, eu faço tudo maior. Mas onde tem vírgula, vou respeitar. Onde tem ponto, vou respeitar. Aleluia, aleluia. Nós devemos tratar bem as ovelhas. Você é filha de Deus. Você tem que sentir, você tem que receber. Se Deus disse, vai e leva a mensagem para restaurar a vida, eu declaro nesta manhã, tua vida restaurada no nome de Jesus. Portas abertas em nome de Jesus. Uma nova história na sua vida em nome de Jesus. É a graça do Pai te alcançar em nome de Jesus. Todo mal está a sair, porque maior é Deus na tua vida. Alguém tem que interceder por ti. Leva as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, livra as minhas ovelhas. Gedeão livrou o povo de Deus. Alguém precisa te livrar. Alguém precisa te livrar com o Espírito Santo. Andar com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, para te resgatar, para te salvar, para te tirar da amarração. Não importa em que família você saiu, não importa em que geração, não importa o mal que entrou. A palavra de Deus é poderoso para o inimigo cumprir, ouvir e cumprir e sair. E eu decreto o final do inimigo na tua vida. Eu decreto a falência na sua vida, no poderoso nome de Jesus. Aplauso para Deus em nome de Jesus. Não, aquela pastora é má. Eu só sou má para quem tem demônio, porque eu não vou abraçar demônio. Deus me mandou para te cuidar. Deus me mandou para te dizer, Deus te ama. Tu és o filho de Deus. Deus te ama, Ele não te abandonou. Eu tenho que declarar a palavra de Deus. Eu não posso mimar quem está a atormentar o meu irmão. Eu não posso mimar quem está a atormentar a tua vida, que está a dizer que você é meu, estás preso, não vai sair daqui. É mentira. Eu tenho que falar com autoridade. É mentira. Deus, Ele te deu algo precioso. Você é imagem escolhido de Deus. Você se assemelha a Deus. Você não é qualquer coisa. Você tem um pastor para te apacentar, para te levar no pasto verdejante, nas águas tranquilas, através da palavra. E eu estou a declarar: este pasto é para ti.
Satanás não vai roubar, o inimigo não vai roubar, já caiu por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Gedeão tirou o povo da escravatura. É o mesmo Deus que está aqui declarando a sua palavra para a sua vida, dizer que saia das correntes, saia do obstáculo, saia da mentira, saia da opressão, saia do engano. Satanás é mentiroso, está a roubar o que tu tens, está a apagar a tua luz. Eu estou a declarar de volta em nome de Jesus. De volta em nome de Jesus. De volta em nome de Jesus. Porque Ele me deu poder de chamar a existência daquilo que não existe. Você não é derrotado. Eles te tentam, eles te bloqueiam, mas eu declaro a palavra de Deus: você não é derrotado. Você não é derrotada. Não és derrotada. Não és derrotada. Não és derrotada. Eu declaro. Nerevadaia. Sangue de Jesus. Abra tuas mãos a se derramar nesta manhã. Sangue de Jesus a lavar e purificar, santificar. Sangue de Jesus nesta manhã a operar em sua vida. Ela morreu por uma causa justa para te tirar da condenação, da opressão. Desperta e creia somente. Ajuda-me a crer, ajuda-me a crer. Ajuda-me que Deus é maior para a sua vida. Ajuda-me que Deus que está a declarar a sua palavra é maior na sua vida. Maior na sua vida é a palavra. Maior na sua vida é a palavra. Jeová é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. A sentença chegou do inimigo, dizer que você não vai vencer. O final do inimigo chegou a dizer que já te conseguiu, já te acabou, estás na mão dele. Deus fará confundir a proposta do inimigo sobre a tua vida. Deus fará confundir o projeto do inimigo sobre a tua vida. Nesta manhã há um Deus poderoso. Nesta manhã há um Deus que muda a história. Mudou a história de Daniel, de Sadraque, de Abednego. Está a mudar a tua história. Está a mudar a tua história. Creia somente, irmão. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Deus está pelejando por você. Agora não é você. É Deus a pelejar. É Deus a pelejar. É Deus a pelejar. É Deus a guerrear. É Deus a te comandar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Receba da parte de Deus nesta manhã. Receba da parte de Deus nesta manhã. É a glória de Deus que está descendo. Receba nesta manhã em nome de Jesus. Começa a receber nesta manhã. Doentes começam a ser curados. Doente começa a ser curado. Doentes começam a ser curados. Doente começa a ser curado. Começa a ser curado. Restauração total, 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 total. Levanta as tuas mãos. Restauração total. Restauração total. Restauração total. Restauração total. A vitória chegou. Gedeão venceu a guerra. Você vai vencer a batalha. Você vai vencer a guerra. Você vai vencer as lutas. Está acontecendo nesta manhã coisas grandes. Há um impacto no mundo espiritual. Há um impacto no mundo espiritual. Está ativando a tua fé.
E as coisas vão começar acontecendo automaticamente. É automático. Deus automático. Deus automático. Ele é automático. É o automático. O Deus do automático está aqui. Mudança. Mudança. Estou te vendo no poço. E quem está te vendo no poço consegue tirar do poço. Ativa a fé agora. Ativa a fé agora para ser direcionado. Fizeste tudo por tua força. Fizeste tudo pela tua agilidade. Fizeste tudo no que você acha. Procura Deus. Faça segundo a orientação de Deus. Amém. Não é tarde. Peça misericórdia. Esquece o que passou. Esquece o que passou. A vida não passou. Vai conseguir outras coisas em nome de Jesus. Amém. Vai conseguir outras coisas em nome do Senhor. Amém, pastor. Essas lágrimas que você está a tirar são lágrimas que vão te dar força para resistir. Há pouco eu falei, quando você não tem autoridade, fraco, só resiste o forte. Porque as armas do inimigo é forjada para penetrar naquele que é filho de Deus. Amém. Busca cobertura em Deus. Não tem nada, mas tem Deus que pode fazer as coisas acontecer. Não tinha paz. Hoje, agora, vai sair daqui com a paz. Amém. Vai sair daqui com a esperança. Porque Deus está a criar esperança no teu coração. Amém, pastor. Todavia me alegrarei. Glória a Deus. Estamos a terminar o nosso culto para dizer: acredita em Deus. Aonde quer que tu estejas, aonde estiver duas pessoas, acredita em Deus. Acredita somente em Deus. É Deus que vai resolver o teu problema. Você que ainda não achou Deus, você que não o tem como teu Senhor e o seu Salvador, dá o seu passo de fé. Jesus está te chamando. Jesus te convida nesta manhã. Venha, Jesus. Levanta-te e venha a Deus. Dá o seu passo de fé e diz: eis-me aqui, Senhor. Irmão, quer vir? Pode vir. De livre vontade. Jesus está te chamando. Deus está te chamando. Você que quer fazer aliança com Deus, que a tua aliança se quebrou, vem renovar a tua aliança com Deus. É o momento. É no tempo mau que devemos renovar a nossa aliança. É no tempo difícil que devemos renovar a nossa aliança. Se vês que a tua aliança está quebrada, vem renovar. A Bíblia diz: quem nunca pecou que atira a pedra. Todos nós somos pecadores. Razão pela qual estamos aqui. Venha Jesus. Venha Jesus, porque Jesus está a te levantar para seres o mensageiro dele e não para ser usado pelo inimigo. Jesus está te levantando para ser o canal do Espírito Santo. Quero vos dizer que Deus vos ama. Jesus vos ama. Não importa o teu passado, porque Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E Ele quer te levar para um futuro melhor. Jesus peleja por ti. Deixou o Consolador, o Espírito Santo, para trabalhar em nosso interior, para uma nova restauração, uma nova vida. É preciso paciência, resistência. Não desista. Deus é contigo. Agraciado és tu.
varão agraciado, valoroso. Abre as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, viemos entregar os teus servos em tuas mãos. Coloco na sua presença. Faça alguma coisa na vida do casal destruturado. Responde a oração do teu filho, da tua filha. Escreva o nome do teu filho no livro da vida, para aqueles que não te conhecem. No livro da vida, para aqueles que estão a renovar a sua aliança. Deus amoroso, Deus que muda, Deus que restaura, Deus que nos guia neste mundo tenebroso, neste mundo de ataques, neste mundo que está completamente destruído. Mas se estarmos na tua presença, o Senhor não permitirá que nós caiamos. Abençoa, abençoa. Consagro em tuas mãos cada um dos teus filhos que estão aqui à frente. Muda a história, Pai. Faça chegar a nossa oração aos seus. Conceda a tua misericórdia. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a mão de Deus esteja estendida. E o Senhor manda dizer que através do problema que te chegaste a Deus, assim como o inimigo falou e Gedeão ouviu, o problema te trouxe também aqui na parte de Deus. Te trouxe para se aliar a Deus. E no final, tu vais perdoar todos eles. Porque de uma forma, Ele te fez chegar novamente a Deus. Te fez reconciliar com Deus. Ativaste a tua aliança com Deus. Saia daqui sem mágoa. Sai daqui à frente sem nenhum ressentimento. O ressentimento frustra. O ressentimento bloqueia as atenções. O ressentimento fecha a mente. Perdoa todos. Perdoa, coloca o teu coração a Deus, limpa. Deus só trabalha num coração limpo, que não tem mágoa, que não tem ódio, que não tem ressentimento. E o Senhor está a lavar o vosso coração. Eu falo de Deus e trago atraso. Mas a maioria das palavras, Deus testifica. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus já está a te abençoar. Deus está a mudar a história. Tu ainda não sabes. É por isso que parece que está complicado. Quando chegar fisicamente, tu vais ver que este é o teu Deus. Pai, o teu manto sobre os teus filhos. Abençoa a casa, abençoa o casamento, abençoa o relacionamento, abençoa o trabalho. Esse casamento que está estragado, esse casamento que está destruído, esse casamento que foi abaixo. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus de casamento. O Senhor é Deus do casamento.